E aí galera, bem-vindos a mais uma correção, ainda de Mobin 2018, agora a questão 38. A questão 38, a questão 38, 39 e 40, as três últimas questões, elas são com base nos dados que ele vai te fornecer logo acima da questão 38, tá? Onde ele te dá essa reação química entre nitrogênio e gás oxigênio, entre esses dois gases, formando esse gás que é o monóxido de nitrogênio. E aí ele fala que com base nessas informações, ele dá a massa também de cada um. Tu percebe que a equação química não está balanceada. E conforme esses dados, tá aqui, ele te dá a massa de cada um, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Ele fala o seguinte, na questão 38. Admitindo que o nitrogênio é o reagente limitante, que é interessante aqui pra gente, o nitrogênio vai ser o reagente limitante, e que o rendimento dessa reação, outro dado importante, o rendimento da reação total é de 85%, ou seja, de tudo que ele vai produzir, só vai aparecer no produto 85%, que a gente vai utilizar esse dado aí lá no final do cálculo. Então, quando 145,6 gramas de nitrogênio reagirem completamente com uma quantidade lá de oxigênio, a quantidade de matéria, mols, ele até coloca entre parênteses, mols, de óxido de nitrogênio. Ele quer saber a quantidade de mol. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Ele quer saber a quantidade de mol. Quantidade de mol. Quantos mols tem desse cara aqui quando reage essa quantidade de massa de nitrogênio? Tá? Então vamos lá. Gente, o primeiro passo que a gente tem que fazer nessa questão aqui é colocar os coeficientes estequiométricos, ou seja, fazer o balanceamento. Bem simples, olha só. Aqui tem 2 nitrogênios, no produto também tem que ter 2, ok. Aqui no reagente tem 2 oxigênios, só que no produto só tem 1. Se aqui tem 2, no produto também tem que ter 2. Então vamos balancear. Aqui também tem que ter 2. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Agora aqui tem 4 nitrogênios, aqui também tem que ter 4. Então eu coloco 2 aqui na frente. Fiz o balanceamento. Gente, a resposta final ele não quer mol, a quantidade de mols que é produzida desse cara. A relação então vai ser em mol. Eu vou trabalhar com a relação em mols porque é mais simples, mais fácil. Quer ver, olha só. 2 mols de nitrogênio, e detalhe, ele fala que o reagente limitante é o nitrogênio. Então quem vai mandar nessa reação é o cara que está limitando isso. E falou, olha cara, eu só tenho essa quantidade para reagir, é o reagente limitante. Eu só tenho essa quantidade para reagir, então é ele que vai determinar a reação. Isso quer dizer que o gás oxigênio, que é o outro reagente, está em excesso. Tu pode perceber que aqui, olha, nós temos 2 mols de gás nitrogênio. Vamos trabalhar aqui com mols. Tem 2 mols de gás nitrogênio e ele produz 2 mols desse gás. Tu percebe que existe uma proporção aqui. 2 reage para formar 2, que vai ser importante. Por quê? Porque mais à frente ele fala assim, ó, partindo então de 145,6 gramas de nitrogênio. Quando se reage a essa quantidade de nitrogênio que ele falou na questão, a gente vai fazer um cálculo separado bem aqui, ó. Quando 145,6 gramas de nitrogênio, tá? De nitrogênio reagem, qual é a quantidade de mols de N2O formado? Então, olha só, ele te deu nos dados lá no quadrinho, em cima da questão 38, a massa para 1 mol de gás nitrogênio. Olha só, para 1 mol de gás nitrogênio, ele te dá lá a massa molar. Ele fala assim, lá no início, lá no quadrinho, quer ver? Olha lá, acompanha na prova. Sob certas condições de temperatura e pressão, os gases nitrogênio, ali deu a massa molar, que é 28 gramas por mol, ou seja, 28 gramas para cada 1 mol. Então, para cada mol de nitrogênio, a gente tem 28 gramas. Só que na questão, ele te deu um dado de 145,6 gramas. E a gente não está trabalhando com mol, já que a proporção é a mesma, fica mais fácil para o cálculo. Então, vamos transformar esse valor aqui de massa de nitrogênio em mol. Então, 145,6 gramas de nitrogênio vai ter uma quantidade X de mols. E aí eu faço um cálculo de regra de 3. Ok? Nesse cálculo de regra de 3, nós vamos ter o seguinte valor. Deixa eu fazer mais para cá. Transformar isso aqui para cá. 28 vezes x vai dar 28x igual 145,6 vezes, deixa eu colocar assim, vezes 1.
145,6 vezes 1 é o próprio número, né? Então fica x igual 145,6 dividido para 28. Se tu for fazer aí, tu vai chegar num resultado igual a 5,2 mols. Então isso quer dizer que em 145,6 gramas de nitrogênio, eu tenho uma quantidade de matéria igual a 5,2 mols. Se 2 mols de nitrogênio produzem 2 mols desse gás, que é o que ele pede, então 5,2 mols de nitrogênio vão produzir, ó, se 2 mols produzem isso, então esse valor vai produzir na mesma proporção. 2 produz 2, isso vai produzir a mesma quantidade, 5,2 mol. Ok? Professor, então essa é a resposta final. Se tu for olhar lá nas respostas, tu não vai encontrar isso. Por quê? Porque lembra que essa reação tem um rendimento de 85%? Aí agora que vai entrar a parte interessante. Por quê? Porque 5,2 mols é a quantidade total que eu espero que seja formado. É 100%. Tá? É a quantidade total. Só que só foram produzidos quanto? 85%. Né? É a quantidade que rendeu lá a reação. E quanto é isso em quantidade de matéria? Outra regra de 3. A gente vai fazer uma regra de 3 aqui. Beleza? Fazendo essa regra de 3, x vezes 100, vou colocar bem aqui, tá, gente? 100x igual 5,2 vezes 85. Então, x é igual a 5,2 vezes 85 dividido para 100, tá? Esse cálculo aqui vai me dar um valor aproximado de 4,42 mols. Essa é a resposta final. Tanto é que a alternativa correta é a letra E, né? O valor aproximadamente 4,4 que ele dá lá na letra E, ok? Eu decidi fazer assim. Tem gente que decide calcular com a massa. Eu acho que calcular com a massa vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vocês sabem que essa prova, tu não pode perder tempo, tá? São poucas questões para aquele tempo que ele dá na questão, na prova, né? O problema é que as questões elas demandam muito tempo para corrigir. Então, ganhar tempo aqui é interessante. Por isso que eu trabalhei com mol, porque são números menores, mais fáceis de calcular. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima correção. Tchau!